Olá, querida essência divina, seja muito bem-vinda ao Babado Astral, o seu portal para o universo místico e conexão interior. Aqui celebramos e acolhemos o feminino, mergulhamos no mundo holístico e no flow de uma vida mais positiva. Sincroniza comigo nessa jornada de autoconhecimento e revelações esotéricas. Ilumine-se com os fofocasts do Babado Astral. Eu sou Taive Dezen, terapeuta holística, natureba e a tua anfitriã nessa aventura mística. Esse é um espaço de partilhas terapêuticas edificantes, onde histórias se entrelaçam com reflexões profundas para nutrir a mente e a alma, pois o exterior belo é o reflexo de um interior saudável. É hora do Tarolando! Ativa os teus chakras que vamos aos conselhos tarológicos para ti, minha amiga, que tá chegando aqui a qualquer tempo, tá? Essa carta eu tirei pensando em ti que estiver me ouvindo a qualquer momento. Se tu tá aqui, não é por acaso, porque precisa desse conselho e tem tudo a ver, tá? Com o nosso assunto de hoje, inclusive, depois no Fofocast. A carta que saiu é a carta da força, ela saiu na invertida para nós, trazendo justamente uma atenção, chamando nós para olhar para as nossas paixões e o nosso sentimento de falta de poder muitas vezes, tá? É importante que a gente nesse momento, e logo mais nós vamos entender um pouquinho mais profundamente também sobre isso, porque me surpreendeu aqui a carta. E não é por acaso que a gente precisa olhar para isso, sobre as nossas vontades, os nossos quereres e as nossas paixões, os desejos mais escondidos, tá certo? Porque a força, a carta 8 do tarô, ela traz para nós sobre a força interior, a confiança, tá bom? Então, esse aspecto que a gente precisa olhar e trazer também luz para aquilo que a gente realmente deseja. E aí eu te pergunto, tu tá realmente fazendo, exercendo, executando e vivendo aquilo que deseja ou tá sempre se tolindo? Sabe as verdadeiras paixões? E também tem um outro lado que a gente pode trazer, que é a respeito de problemas com insegurança, sabe? Muitas vezes impaciência, teimosia. Então é importante que nesse momento o tarô das bruxas ele vem trazendo esse conselho para a gente ter mais atenção nesses rompantes, sabe? Tipo até de criança mimada, onde a gente traz aqueles impulsos mais primitivos, onde a gente quer porque quer e não importa como vai ser. Então é importante que a gente se mantenha adulta das situações para realmente exercer e vivenciar as nossas vontades, desfrutar delas com mais consciência e também para poder explorar melhor o nosso brilho pessoal, né? Então, às vezes a gente tá nesse movimento assim e coloca as unhas de fora, mas nem sempre é o melhor caminho, sabe? Então ter um pouquinho também de diplomacia ajuda muito nessa parte, tá? De autoafirmação, mas com equilíbrio. Porque o 8 é sobre isso, é sobre poder, sobre honra, sobre consolidação, respeito e autorrespeito, né? Então, se tu tiver com pouca força de vontade, dá um jeito aí para poder se animar, vai fazer tuas terapias, vai meditar, bota o pé na terra, que é para poder superar tudo isso, sabe? Inibição, medo, dúvida. E muitas vezes, aqui uma coisa que eu quero chamar atenção, e talvez vai se conectar com algumas pessoas que vão estar me ouvindo aqui, que é sobre obstinação e teimosia. A gente precisa entender que às vezes a gente está muito obstinado, que é só aquele caminho, aquele, mas tem outros caminhos também que são às vezes até mais fáceis de lidar, de vivenciar. Então não tenha medo de mudar se for necessário, né? Controle a sua agressividade, as suas paixões e convicções, muito a ira, né? Então, sobre esse movimento e exerça sua força de vontade de uma maneira mais equilibrada, tá? Superando medo, superando tudo isso. A força está dentro de nós, mas a verdadeira força não é sobre as outras pessoas. A verdadeira força, ela tá em a gente dominar as nossas paixões, a nossa força, o nosso leão interior, né? Então, olha para isso e vamos seguir adiante, que é o ano da força, inclusive, e nós vamos desenrolar esse babado.
Para abrir o Fofocast de hoje, vamos mergulhar na influência dos astros e os seus impactos no dia a dia. É sobre fazer as pazes com o Mercúrio retrógrado, o portal 4 do 4, como se harmonizar com as energias que chegam. Eu trarei histórias e a minha visão sobre esses temas. Afinal, sempre tem uma maneira de a gente se alinhar com as energias cósmicas e tirar o melhor proveito de cada movimento. Tem muita coisa rolando aí acontecendo, normal, né? Mas como diz o arcano 10 do tarô, a roda gira o tempo todo. E se a gente fica parado à mercê dos acontecimentos, já viu o babado que rola, né? Então, camarão que dorme a onda leva. Se liga, minha filha. 2024 é o ano 8 da carta da força do tarô das bruxas, que fala sobre poder, progresso, abundância, sim, dinheiro, materialização, respeito. E com a influência do sol, a expressão do eu, as vontades, a essência, que tem sim ligação com a carta da justiça, que em outros baralhos é a carta 8, onde temos a ação de Vênus, que é a madame da abundância. E nada é por acaso, tudo tem uma conexão. Portanto, é um ano de prosperidade, podemos declarar isso, que é um tema abrangente. Quando a gente fala sobre prosperidade, não se trata somente de dinheiro, né, e bens materiais, é sobre o prosperar em todas as áreas. Então eu te convido a olhar para a tua vida e reflete que áreas estão assim mais minguadas, eu diria, que áreas que precisam prosperar nesse momento. Precisam de uma atenção, sabe? É isso que te convida a fazer as temidas retrogradações planetárias, que é sobre revisar alguma coisa que passou batido. Os planetas, eles na verdade não andam para trás, tá? De acordo com a posição da Terra, lhe dá a impressão que eles estão voltando, mas a questão é que toda vez que isso acontece, mexe com as nossas vidas aqui embaixo. Assim como a lua influencia as marés e o nosso humor, quem nunca usou, né? Ou foi usada pelo é de lua, que atire a primeira flor. Então, minha gente, Mercúrio rege os temas da mente, as comunicações, as falas, né? As comunicações faladas ou tecnológicas, né? De qualquer maneira, assim, de se comunicar, tá? Escrito também, tá bom? Então, atenção às mensagens, né? Muita mensagem de texto, época de WhatsApp, né? Bombando. Então, é isso aí. Sobre o cotidiano, e por isso que é tão temido, porque ele tem esse poder de fazer o maior rebuliço na vida da gente. E, claro, se a gente permitir, né? Se colocar à mercê desses acontecimentos e refém de tudo isso, especialmente nesse momento. Então, se a gente não controlar muito bem os nossos instintos, aquela força primitiva da carta, da força 8 do tarô, né? Então, a gente já vai se conectando aí ao movimento todo. Pois bem, Mercúrio, eu considero Mercúrio a fifi do astral. Ainda mais que o exagerado Júpiter, que tudo amplia, logo tá na área. Esse que vem por aí mexendo com Gêmeos e vai ficar retrógrado também lá por meios de outubro. Então já pegou o babado, né? E eu quero enfatizar essa parte porque em tempos de IA e onde tá tudo tão à mostra, tudo tão aberto, assim, essa coisa online, tudo muito fácil da gente ter acesso, né? Se faz ainda mais necessário de ficar atenta a tudo aquilo que a gente fala e o que a gente escuta. Tem muita fake news sobre todo tipo de assunto, então é importante a gente buscar dentro de si essa sabedoria para poder discernir o que é real do que não é. Principalmente as fofocas que rolam no meio de nós, nesse microcosmo da gente. Isso causa confusões desde sempre, brigas, mal-estar e uma série de rolê. E eu quero te contar, então, uma breve história, inclusive, de um filósofo aí, pra gente sentar na cadeira do pensar. Um ser se aproxima do filósofo, querendo compartilhar uma história de um conhecido. Antes de permitir que essa conversa prosseguisse, o filósofo propôs um desafio, o teste dos 3 filtros. E ele disse: antes de me falar sobre alguém, certifique-se de que sua mensagem passou pelos 3 filtros essenciais. Primeiro, o filtro da verdade. Você verificou se o que me contará é autêntico e não apenas um murmúrio?
O homem balançou a cabeça, pensando, e indicou que não tinha muita certeza. O segundo filtro é a bondade. O que me dirá? Traz luz e bondade ao nome da pessoa em questão? E o homem já começou a ficar hesitante e admitiu que a história não era assim lá muito favorável. E aí então ele veio. E o filtro da utilidade, que é o terceiro filtro. O que vais me contar? Traz algum benefício para alguém? E o homem, agora já meio envergonhado e consciente, reconheceu que não. Ou seja, né, fofoca inútil, que não agrega nada. Então assim, a fofoca é uma atitude de baixa vibração. Além de invadir os espaços dos outros, e a gente faz um péssimo uso do nosso precioso tempo, é ou não é? Eu tenho me afastado das fofocas desse tipo já há algum tempo. Tanto que eu falo quanto o que eu escuto, e se alguém me conta alguma coisa, né? Isso para em mim, entendeu? Estanca em mim. Eu procuro não levar pra frente, sabe? E eu tenho ficado atenta com isso, especialmente porque a minha lua é em Gêmeos, que é regido por Mercúrio. Então, né, aí já viu. E aí eu já te aconselho, né, quem tem aspectos importantes nos signos mais ligados com esses planetas daqui sobre o que a gente tá falando, sofre uma influência ainda maior. Por exemplo, tá? Vou trazer um exemplo aqui. Tem uma maior vontade, um impulso de fofocar, de contar coisa. Parece que, tu tem que contar, fica enervada, até que tem que contar alguma coisa. E às vezes são coisas pessoais que não tem necessidade de partilhar, sabe? Que não vai agregar nada. E aí passa um tempo e pensa, putz, grilo, por que eu fui contar aquilo? Por que eu abri a minha boca pra fulano? Né? Fulano, ciclano. E aí se arrepende. Então começa por aí, sabe? Então desde coisas pequenas e coisas que podem causar grandes estragos. Então eu te encorajo agora a afinar essa sua comunicação, falar com verdade, com propósito, com bondade. Se tu não tiver nada de bom ou positivo para dizer para alguém, alguém, use o seu direito / dever de ficar em silêncio, pratica a quietude. Sabe? Porque quando a gente para um segundinho para pensar se aquilo realmente deve ser falado, a gente começa a exercitar esse feeling, né? Esse refinamento da comunicação. E a palavra tem poder, tu já sabe disso, né? E aí, refletir sobre toda essa sabedoria e essa história, né, do filósofo nos ajuda a calibrar essa bússola da responsabilidade. Já puxando o gancho pro velho sábio, senhor do tempo, Saturno, querido, odiado por muitos, querido por poucos, brincadeiras à parte, mas que rege esse ano. Então ele tá nos chamando na chincha da maturidade. É sobre organizar a vida mesmo. Já linkando com o que foi refletido aqui, é sobre planejamento do cotidiano, das rotinas, projetos pessoais, as áreas da nossa vida que normalmente são negligenciadas, como a espiritualidade, por exemplo. É sobre cuidar de si, do seu lar, dos seus, o seu papel social, equilíbrio financeiro, né? Usar isso com sabedoria. As coisas de adulto mesmo, sabe? Saturno ensina por meio dos atrasos, nos desafiando a ser melhor. Então eu vejo esses movimentos não como perda de tempo, mas como oportunidades de aprendizado, de crescimento, para que de fato a gente evolua. Então, os modos de se alinhar com isso é olhando para sua vida, onde pode, aliás, onde precisa melhorar. Seu corpo, seus hábitos, o trabalho, desde coisas simples como a organização da bolsa, por exemplo, do armário, até se você está feliz nesse trabalho que desempenha hoje, nesse servir. Então, é uma questão aí também, tá? Se faça essa pergunta. E faça planos claros, viáveis de concretizar, estabelecendo objetivos e metas muito claras, muito coerentes, né, com aquilo que é da sua essência. Dá para traçar uma rota alcançável, né? Uma rota que é possível caminhar por ela, sabe? E não se tornam sonhos mais impossíveis. Então a gente consegue alcançar e avançar sobre isso. E é nesse momento que os astros te dão aquela forcinha, quando sentem que você está tentando evoluir, melhorar, e de repente a vontade de organizar tudo aumenta, de criar, sabe? Aquilo
começa a vir uma força maior dentro de ti, não é por acaso também. O universo nos observa a todo momento. É isso que o tarô, a numerologia, a astrologia estão contando aqui. Use essas influências de maneira positiva e inteligente para o seu desenvolvimento pessoal, percebe? É claro que a gente tem zilhões de influências variadas no nosso mundo particular, mas entender como funciona no coletivo ajuda a trazer isso para o dia a dia, mais para o íntimo, né? Então, se você puder acompanhar os seus trânsitos pessoais também, é melhor ainda, óbvio. Mas só de se alinhar no movimento coletivo já dá um grande up nesse rolê. Outro exemplo, eu vou dar o meu, esse, tá? Se eu sei que Mercúrio ficaria retrógrado em 1/4, que entrou agora, né? Fiz de tudo para lançar pelo menos o trailer desse podcast no dia 29/3, que na verdade era para ter sido lançado antes, tá? Mesmo assim, com alguns imprevistos que aconteceram, muita refação, né? Pois era para ter sido lá uns dias atrás ainda, mas é sobre isso. Então eu já procurei me antecipar nesse movimento, e é isso que tu pode fazer com as tuas coisas também. Já organizar o máximo possível antes da entrada da retrogradação, porque depois ele reduz, né? Evita e minimiza os imprevistos. Então, se planeja com antecedência, inclusive viagens, tá? Organiza tudo antes. Se acontecer durante a retrogradação, apenas vai confirmando as coisas, sabe? Revisa, relê, para evitar mal entendido. Lê tudo com calma. Veja que tudo isso é um convite para a gente desacelerar e se colocar mais em estado de presença a cada momento mesmo, fazendo as coisas uma de cada vez, sabe? Assim, você faz as pazes com os astros ao invés de andar contra eles, de ir contra, né? Então a meditação, por exemplo, ajuda muito com isso. Aqueles 5 minutinhos que tu puder parar no dia, se colocar ali, mesmo que a cabeça não pare, que fique um turbilhão durante o movimento, durante ali aquela meditação, não tem problema. Porque eu costumo dizer que meditar é tentar. Então é sobre a gente se colocar naquilo ali. E é treino. Isso a gente vai treinando e o corpo vai colaborando cada vez mais. Mas a cabeça, ela não foi feita para parar. Ela não para, ela continua. A gente organiza os nossos pensamentos à medida que a gente vai treinando o estado de presença, o estado meditativo. Então, ainda assim, mesmo que a cabeça não pare, você colhe muitos, inúmeros benefícios, tá? Além de ficar muito bem na foto com o universo. Tá? Não que seja bem assim, tá? Mas assim, o universo vê que a gente tá tentando, que a gente tá procurando evoluir, procurando melhorar. E aí a gente já fica no radar, né? Já fica no radar dos seres de luz pra vir dar aquela ajudinha que a gente precisa. E aí, todo mês, né, tem a duplicação de dias. Por exemplo, o 4/4, que é o portal energético. Então, todo mês tem portal, que é como se fosse uma fenda se abrindo no céu e o universo enviasse uma carga ainda mais intensa de energia positiva, de luz da fonte para nós. Essa é uma ótima forma de elevar a sua vibração e até curar-se. Quem sabe, né? Por que não? Isso aí é com cada um, tá? Um dia que as coisas são todas potencializadas. Por isso é tão importante nesse dia especialmente, né? Todos os dias é ótimo, mas assim, né? Principalmente nos dias de portal, emanar, pensar, dizer e fazer coisas positivas. Isso é um plantar de sementes, faz parte da cocriação. E o que você faz hoje está definindo como será o teu amanhã. Pensa nisso, tá? Então, verifica muito bem tudo que tu está fazendo hoje. O resultado vai seguindo nos próximos dias, sabe? Então, bora lá revisar tudo isso. E esse portal, ele rola durante o dia todo, né? As 24 horas ali. Então, encontra um tempo para praticar a quietude, aproveita a influência dos astros, já que a gente vai estar numa lua minguante, que é tempo de limpar, de preparar a terra para receber novas sementes.
Então, rituais de limpeza são muito bacanas, queimar um louro em casa, soprar um orégano, banhos em geral, tudo isso é muito bom. Arrumar a casa, sabe? Dar uma limpada, desapegar daquilo que não serve mais, que tá obsoleto em casa, sabe? Organizar papel, essas coisas. Tudo isso é muito bem-vindo nesses momentos. E os banhos, eu vou dar uma sugestão ainda aqui, ó. Pode ser um banho de sal grosso para dar aquela banida no inimigo. E depois toma um banho de alecrim. Pode até colocar um lourinho junto, que é para dar uma energizada, proteger, prosperar, né? Então vai sentindo aí o que tu precisa. Planeje os novos hábitos, organize, estabelece uma rotina, sabe? Usa aplicativo, aí que tá, usa as comunicações, a inteligência artificial e seja o que for, os aplicativos para te ajudar a organizar tudo isso, sabe? A entender tudo isso. E os seus projetos, vai criando, sonhando, co-criando, porque afinal 4 é sobre solidez, as estruturas, as nossas bases, que dá 8. O ano do progresso. Se conectou, né? já linkou os números aí. Então, posso dizer que amanhã, que é dia de portal, pode vir a ser um dia, olhando aqui de um aspecto mais numerológico, bem agitado, com alguns imprevistos, porque carrega uma energia geral do 7, que fala de coisas fora do nosso controle, tá? Então se prepara, fica atenta, se algo acontecer apenas respira fundo, busque dentro de si o melhor caminho, a melhor saída, sem ficar reclamando, queixando, amaldiçoando as coisas, apenas deixa fluir. Porque se veio essa situação na tua frente, é porque tem algo valioso ali para te aprender. Ou resolver, de preferência, né? Pra já passar a bola, né? Passa a régua e segue o baile. Então, deixa isso tudo, esse movimento, assim, de a gente ressignificar as nossas... a maneira que a gente se comporta diante das situações, deixa o dia... E a energia mais leve, a nossa energia mais leve, mais fluida, e tudo se torna menos difícil de passar, tu entende? E também pode ser, pensando por outro ângulo também, pode ser um dia um pouco rígido, onde parece que não tem saída e as coisas pouco flexíveis. Também, mesmo rolê, mantenha calma e faça o teu melhor, faça o melhor que puder. É o melhor conselho que eu já recebi. Gente, eu vou contar pra ti. Foi um biscoito da sorte que eu ganhei no trânsito, juro. Eu nunca tinha ganhado uma coisa dessa assim na rua, né? E ele dizia assim: se tem solução, calma, pois tem solução. Se não tem solução, calma, porque não tem solução. Então, solucionado está. Então pensa aí. Profundo. Profundo. E aí, claro, também por outro aspecto, pode ser um dia super produtivo, onde muita coisa se desenrola, que é a máxima do 8 ou 80. Olha como a numerologia tá em tudo também, e tudo se conecta, parece uma dança. E dançar no mesmo ritmo é não pisar no pé de ninguém, nem ser pisoteado. Então, eu vou te deixar aí pensando sobre esse rolê todo, e eu espero que tu esteja animada e pronta para fazer os seus planejamentos e os rituais. Disciplina é a sorte de quem vence. E para encerrar os nossos trabalhos de hoje, gratinhos para você, com notícias para agradecer. Aqui a gente pode olhar para aquilo que está melhorando, aquilo que está bom no nosso mundo. Nada de notícia ruim, nada de notícia escorrendo sangue, né? Aqui a gente quer luz, que reverbere a luz. E já que a gente está falando de responsabilidades, estruturas, tem uma news maravilhosa sobre moradia. Um ano de progresso, então pode ser que tu esteja planejando uma casa nova, construir, então olha que massa. Já existe uma maneira mais sustentável de construir e que não precisa ser de pau a pique. Veja bem, uma casa de estrutura convencional, que além de usar muita água no processo, tem um desperdício de materiais que pode chegar até 50%, ou seja, metade do material que tu compra vai fora. Tá passada, né? Eu também fiquei passada quando eu soube. E uma alternativa, então,
que surgiu assim mais sustentável e que pode fazer os registros, tudo direitinho no banco, aquela coisa toda, oficializar, sabe? Documentação e tudo mais. Pode vender, aquele rolê todo. São as construções chamadas de Light Steel Frame e Wood Frame. São esses dois modelos, dois sistemas de construção que geram um desperdício médio. Nenhuma vai ser 100% sustentável. Óbvio, porque assim, até a gente respirar aqui no planeta gera algum impacto, tá? Mas olhando para isso, a gente tem que procurar, que a gente deve, né, procurar, é ter atitudes mais positivas e quanto mais sustentável a gente puder ser, né, melhor. Então, nesses modelos de construtivos, geram um desperdício médio de 1 a 3%. Me acredita nisso? Olha, ele tá brigando contra 50% da construção convencional. Eu achei isso fantástico, bárbaro. E além de tudo, assim que eu, né, foi o meu coração fez assim na hora, 95% de economia de água. Olha que incrível. Então assim, vai pouquíssima água nesse método contra muita água no método tradicional, né? E aí, fora outros benefícios também que esses modelos oferecem. Então, assim, indico de pesquisa, né? Pesquisa por aí para saber mais antes de construir, pensa, reflete direitinho. Olha Mercúrio, né? E Saturno, responsável, lê tudo, vai se inteirar dos assuntos e procurar profissionais qualificados sempre, tá? Para desenvolver esses trabalhos. Mas é muito legal, né? Olha que massa a gente poder já ter acesso a sistemas diferentes de construção. Imagina um ramo, um setor que gera tanto impacto ambiental e a gente poder minimizar isso é sensacional. Isso é bom para você, para nós e para o planeta. Gratidão por sintonizar no Babado Astral. Se a jornada de hoje tocou o teu espírito, compartilhe a luz com quem tem interesse nesses assuntos cósmicos e também deixe a sua essência brilhar nos comentários que eu quero te ver, hein? Para mais revelações e conexões astrais, me acompanha nos canais, redes sociais, por aí, por aqui, no Instagram, @TimeDaZen. Eu te vejo na próxima quarta-feira, às 6h06 da manhã, para mais um encontro divino. E lembra, o amor cura e a gratidão transforma.